arrumar aqui, que eu tô doida que as meninas cheguem pra me brincar. Ai, nossa. Ai, tia Lília deixou isso aqui pra gente brincar, vai ficar muito legal. Ai, meninas! Gente, vamos brincar, olha que a tia Lília deixou pra gente brincar. Legal. Legal? Mas Só legal? Que eu falasse. Ah, que legal! É legal, isso mesmo, nós vamos brincar. Ser feliz, gente, ser feliz, anda. Igual a gente brincou ontem. E antes de ontem. E antes de ontem? Simples. A gente tá igual aquelas fitas arranhadas. Aqui, olha, olha a Débora. Vocês lembram da história da Débora? Então, gente, vamos brincar. Eu não sei, Lina, em qual planeta a Juju tá. Planeta da Juju. Tudo rosa. É, tudo rosa com Jesus no coração. É esse planeta que eu Mas tô. então, é isso que eu não tô entendendo mais. Jesus tá no meu coração, Jesus tá no coração da Lila, tá no seu. E o mundo tá desse jeito. E eu moro nesse mundo. Ai, meninos, agora vocês bananaram minha cabeça. Vamos brincar de cantar, vamos? Cantar? Cadê as músicas tudo aqui de louvor? Dá classinha Então vamos ler também. o livro. Vamos ler a Bíblia, vamos? Talvez a gente Ó, fique eu mais acho que a calma. Lila já sabe ler, não precisa nem ler. É. Fala o nome que ela te conta a história de cor. Eu sei, gente, mas eu quero arrumar alguma coisa pra vocês ficarem felizes, Não tem alegres. como ficar É. feliz, eu não tô entendendo mais. A gente vem aqui, aprende aquelas histórias maravilhosas lá da Bíblia, né? Tudo lindo, Deus cuidando do povo, Deus mandando codorna pro povo, Deus cuidando do povo. Aí eu vou lá e vejo meu papai e mamãe vendo o jornal, não sei quantas crianças morrendo de fome. Tem uns países que não tem médico, as crianças morrendo doentes. Olha lá no Amapá, sei lá pra É. cima. Tá fazendo uns 2 meses que não tem água, não tem luz. Daqui a pouco não vai ter mais comida neles. Ah, tá certo, gente, É. mas eu sei que a minha cabeça já tá ficando Nossa. toda Até tão parece que feliz. Deus esqueceu da gente. Ó, eu nem aguento mais olhar pra cara de vocês. Eu também não. Ai, chega. Chega não, você Eu não já tá com tenho saudade da solução. escolinha? Não, Não, chega. eu tô com chega. saudade. Sabe por que a gente se vê, Juju? Ah, Porque a gente é parente, mora tudo no mesmo lugar. A gente só É. muda de cômodo. eu sei, gente, mas minha cabecinha já tá toda embolada, eu não tô entendendo mais nada, eu tava tão feliz. Eu também tava muito feliz. Mas essa semana eu fiquei vendo as notícias, as coisas acontecendo. E eu e a Lila tava lá junto, lá com o papai e a mamãe e a titia, o titio, lá vendo o jornal. É. E a gente ficou lá pensando, vendo as criancinhas com fome. Será que Deus esqueceu da gente? Só pode. Ah, agora vocês me deixaram Eu triste não tô também. entendendo. É. Ele cuidou com tanto carinho do povo no Egito e a gente tá aqui desse jeito. Ah, mas eu não ia fazer isso, Deus é tão bom. Ah, calma. Vou chamar a tia Lília, que aí a tia Lília vai explicar e a gente vai entender. Será que lá na Bíblia tem alguma história de que estava acontecendo essas coisas? Eu acho que tem. Vamos Nossa, ficar calmos? é. Eu vou chamar a tia Lília, tá bom? Então, chama. Então dá um sorrisinho, por favor. Depois, talvez. Tia Lília, me ajuda! Crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. E como vocês estão? Estão todos bem? Com a família também? Esperamos que vocês estejam muito bem. E vamos para mais uma história. Qual será a história? Mas antes de saber, eu vou deixar você dar uma saidinha rapidinho aí. Eu vou ficar esperando você aqui. Vai lá e curte, compartilha nosso vídeo, inscreve no canal lá e antes da gente começar eu te espero um pouquinho, tá bom? Pode ir lá. Você já foi? Então vamos lá a nossa história. Qual será a história de hoje? A nossa caixa de história está querendo nos contar. Vamos lá? Vamos chamar a história? Vamos todos juntos? História! Qual será a história? Onde será que está essa história? Que está escrita essa história? Essa história de hoje se encontra lá no livro de Juízes. Vocês se lembram que nós estamos estudando o livro de Juízes? Lá
no capítulo 6 até o capítulo 8. Depois vocês podem ler com o papai e com a mamãe em casa, tudo bem? E quando acontece essa história? É um pouco depois que aconteceu a história de Débora, vocês se lembram? Mais de 1000 anos antes de Cristo. E muito tempo, não é? E foi mais ou menos uns 40 anos depois da história de Débora. E a história será de quem? É de outro juiz. Será como ele se chama? Vamos lá. A história de hoje é Gideão, o juiz Gideão. Nós vamos aprender muito com ele neste dia. E qual a lição que nós vamos ter com essa história? A lição dessa história vai dizer que Deus me ama e com Ele vencerei. Vamos lá com a tia Lília? Deus me ama e com Ele vencerei. Vamos à história? Então vem comigo. Então, crianças, a nossa história de hoje é sobre Gideão. Gideão também foi um juiz. Vocês se lembram que a tia Lília ensinou vocês? Um juiz, ele julgava o povo e ele era o líder do povo também. E na verdade, naquela época, depois que Débora ganhou a batalha juntamente com todos os nossos irmãos israelitas, o povo se abandonou o Senhor de novo, uns 40 anos depois. E o povo começou a adorar outros deuses mais uma vez, crianças. E de repente, o povo estava sofrendo tanto porque os amalequitas, eles estavam roubando toda a safra de comida deles. Eles entravam nas casas, eles iam nas plantações e destruíam tudo que tinha pela frente. E aí o povo ficou com tanto medo, crianças, porque eles estavam afastados de Deus. E eles começaram a morar em cavernas. De tanto medo que eles estavam dos amalequistas. E o povo estava com muito medo, crianças. E eles foram morar em cavernas nas montanhas, porque assim eles se escondiam mais. Mas aí o povo ficou com tanto medo, eles estavam sentindo tanto medo, eles estavam apavorados, porque os amalequitas eram homens muito maus, tinham muitos homens e eles faziam todo o mal possível. Ai, que povo ruim, não gosto nem de pensar. E o povo começou a pensar e a ficar entristecido. E aí, sabe o que eles fizeram, crianças? Eles começaram a orar a Deus e começaram a clamar ao Senhor para que Deus os libertasse dos amalequitas. E havia em um lugar um homem chamado Gideão. E Gideão também estava com medo. E um certo dia, Gideão foi malhar o trigo. Você sabe o que é malhar o trigo? Ele pegar o trigo e debulhar ele para poder depois eles amassarem ele e fazer a farinha. Só que ele foi malhar o trigo exatamente no lagar, que era um lugar onde era feito para fazer vinho. Não era lugar para fazer malhar o trigo. Era um lugar de pisar a uva. Eles pisavam as uvas para que elas se transformassem em vinho. Sabe por que ele estava ali no lagar, crianças? Porque ele estava com tanto medo que ele estava escondido para os amalequitas não verem ele. Porque se os amalequitas vissem ele, o que ia acontecer? Eles iam roubar o trigo dele. Eles iam roubar o trigo e eles não iam ter trigo para comer depois. E quando Gideão estava bem trabalhando ali, malhando o trigo, sabe o que aconteceu? Apareceu um anjo do Senhor. E o anjo olhou para Gideão e falou assim com Gideão: rapaz valoroso, eu quero usar você. E aquele anjo contou para Gideão que Deus queria que ele libertasse o povo, que ele fosse lá e lutasse contra os amalequitas e conseguisse fazer com que o povo fosse libertado de tanta maldade. Então, minhas crianças, Gideão, sabe o que Gideão fez? Gideão falou assim: logo eu, que sou da tribo menor que tem, eu não sou um rapaz valoroso. Aí, valoroso, crianças, quer dizer corajoso também, uma pessoa de muito valor e coragem. E então, ele falou assim: então espere um pouquinho que eu vou preparar algo. Aí, Gideão era muito desconfiado, viu, crianças? Aí, Gideão foi na casa dele e preparou uma comidinha. Preparou um cordeiro, preparou pão e fez um caldo e trouxe para o anjo.
e pensou assim, será que é Deus falando comigo? Vamos ver se é Deus falando comigo. E quando ele levou aquela oferta para o anjo, sabe o que aconteceu, crianças? O anjo fez com que fogo descesse e queimasse toda aquela oferta. Então Gideão viu que era Deus mesmo que estava chamando ele e que realmente Deus iria ajudá-lo. E aí, crianças, Gideão pensou o seguinte: agora eu vou destruir todos os ídolos do que estão levantados para o povo de Israel. E então Gideão, com toda a força, foi lá e destruiu todos os ídolos. E aí os homens ficaram meio bravos com ele, sabe, criança? Mas depois eles acabaram querendo ajudar Gideão. Mas acontece que Gideão ainda ficou pensando assim. E vai Gideão para poder combinar com o povo como que eles iam fazer para ganhar essa batalha. Só que Gideão pensou bem, será que é Deus mesmo que vai nos salvar? Será que é Deus que falou comigo? Eu acho que não é Deus, porque ele ficava pensando que ele não tinha valor, ele ficava pensando que ele não ia conseguir, ele ficava pensando que ele não era nada, mas aí ele resolveu fazer uma prova com o Senhor. Então, Gideão ficou pensando em fazer uma prova se era Deus mesmo que estava falando com ele, se Deus realmente estaria com ele ali naquela batalha. Então, Gideão pensou numa coisa, foi lá e orou a Deus e falou com Deus assim: Pai, eu vou colocar um novelo de lã lá à noite, no orvalho. Quando o orvalho cair à noite, se o meu novelo de lã estiver molhado e ao redor estiver seco, é porque o Senhor está comigo. Aí, passou a noite e ele colocou lá o novelo de lã lá no orvalho e foi dormir. Quando foi no outro dia que Gideão chegou e procurou o novelo de lã dele, sabe o que aconteceu, crianças? Aquele novelo de lã que estava lá, ó, estava tão cheio de água que a Bíblia diz que ele encheu o pote de água. E foi. Só que aí Gideão ainda não acreditou. Aí Gideão falou assim com o Papai do Céu: ó, eu vou fazer o seguinte, Senhor, se o Senhor estiver comigo, amanhã eu vou colocar o novelo de lã lá e o novelo vai estar molhado. Aliás, estará seco, porém ao redor vai estar molhado. E foi assim que Gideão fez. Gideão colocou o novelo de lã lá e o novelo de lã passou a noite, o orvalho caiu e quando ele acordou de manhã bem cedinho, o que aconteceu? O novelo de lã estava seco, mas ao redor, ó, estava tudo molhado, porque era Deus que estava com ele. Deus provou que estaria com ele, meus amores. E aí Gideão saiu todo confiante, ele sabia que ia vencer, que ele não estava sozinho nessa batalha. E aí os soldados vieram para ajudar Gideão. E foram muitos soldados, viu, crianças? Foram muitos soldados. A Bíblia diz que 30.000 soldados vieram para ajudar Gideão. E aí foi Deus que provou Gideão. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim: tem muitos soldados aí, Gideão. Vamos fazer o seguinte? Pergunta para esses moços aí, os que estão com medo. Os que estiverem com medo, pode ir embora para casa. E aí, crianças, 22.000. Eram 32.000 que estavam lá. 22 voltaram para casa. Sabe por quê? Porque estava com medo. Deus sabia que homem com medo não vence batalha. Você tem medo? Pode ter medo não, porque o medo atrapalha nós de vencer. Aí, Deus falou assim: vamos fazer outra coisa, Gideão. E aí chamou eles para perto de um rio que estava bem próximo ali. E aí Deus deu a instrução para Gideão: os homens que bebessem água de pé, Gideão iria aproveitar. E os que abaixassem para poder beber água, esses aí poderiam ir embora para casa. Aí, um grupo de 300 homens pegaram a mão na água, molharam a mão na água e levaram a água na boca, igual ele aqui, ó. E o outro grupo abaixou e pegou a água, entrou quase dentro da água e colocou a água dentro da boca. Papai do Céu dispensou aqueles. Sabe por quê? Porque esses homens que só abaixaram e molharam as mãos estavam atentos à guerra, eles estavam prestando atenção em tudo, eles não se distraíram. E aí eles levaram aqueles outros soldados para fora,
eles foram embora e ficaram apenas 300 soldados para lutar contra os amalequitas, juntamente com Gideão. Apenas 300, mas Gideão sabia que não importava o número de soldados, o que importava era o Deus que estava com ele. E então Deus deu a estratégia. Deus falou, eles estavam carregando com eles jarros de barro, que carregavam comida e água, as trombetas, chofar, né, que eles tocavam, tochas para iluminar a noite. E aí Deus falou o seguinte, que eles deveriam descer já tocando as suas trombetas, quebrando seus jarros e com as tochas levantadas. E aí, crianças, eles foram bem quietinhos à noite. Um pouquinho antes de amanhecer, os soldados amalequitas estavam dormindo ainda em suas cabanas. E então, quando eles desceram, eles já desceram realmente gritando ainda não, eles quebraram os jarros, fizeram muito barulho quebrando o jarro. Pá, pá, pá. E depois tocaram com muita força as trombetas. Vocês estão ouvindo? Isso mesmo, eles trocaram com muita força e quebrando os jarros, tocando as trombetas e com as tochas em uma mão e com a arma na outra mão e gritando: pelo Senhor e por Gideão! Pelo Senhor e por Gideão! E eles começaram a gritar. E vocês acreditam que os soldados ficaram atordoados, os amalequitas ficaram atordoados, não estavam entendendo nada, começaram a lutar entre eles lá e foram embora e fugiram de novo, crianças. E aí o povo de Deus, os israelitas, correram atrás deles e venceram mais uma vez os amalequitas. E depois disso, meus amores, eles tiveram muito tempo de paz. E olhem que lindo! Essa história nos mostra o quanto Deus nos ama e o quanto Deus cuida do seu povo. Deus te ama, meu querido. Não importa a situação que você esteja vivendo. Pode ser na dor, pode ser na tristeza, pode ser até na pobreza. Deus está com você. Ele te ama e Ele vai sempre cuidar de você. O importa é que você esteja com o Senhor, porque com o Senhor nós temos toda a força. Então, crianças, Gideão, chamado valoroso, corajoso pelo Senhor. Quando Gideão recebeu aquela mensagem do Senhor, ele na mesma hora, primeiro ele se achou pequeno, que ele não poderia. Mas olha as palavras que Gideão falou com o anjo, quando o anjo falou que Deus iria usá-lo. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando disseram que foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Às vezes, meus amados, nós achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus não nos abandona. Deus jamais vai te abandonar. Deus te ama. Ele quer estar com você. Bastou os israelitas orarem a Deus e buscarem ao Senhor que Deus se voltou a eles. Deus estava querendo muito que eles buscassem a Deus. E é isso mesmo. Sabe por quê? Vocês perceberam o que o pecado fez ali? O pecado trouxe tristeza. A Bíblia diz que os midianitas roubavam o gado, roubavam a comida, destruíam as casas deles, faziam tudo para destruir, porque eles estavam afastados. Mas foi só uma oração que fez com que Deus viesse mais uma vez e batalhasse por eles, porque foi Deus quem venceu a batalha. Lembra-se que os soldados gritaram pelo Senhor e por Gideão, porque era o Senhor que estava na frente, no comando, através da vida de Gideão. Deus pode usar sua vida também, meu querido. E Deus vai dar vitória para você. Ele te ama e você pode ter vitória em todas as coisas quando você tiver o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa força e também diz que com Ele faremos proeza. Eu não sei o tipo de dificuldade que você possa estar vivendo. Criança também passa dificuldade. Às vezes, você perdeu alguém pertinho de você, você não sabe lidar com isso, mas no Senhor você pode vencer isso. Ore e busque o Senhor. Às vezes, você está dodói ou tem alguém dodói na sua família, mas você pode vencer também essa batalha também, né? Em vencer a doença,
hoje nós estamos vivendo uma pandemia e nós ficamos às vezes presos, sem poder sair. Siga direitinho o que papai e mamãe mandar e siga o Senhor, ore ao Senhor que você vai vencer essa fase, nós vamos vencer essa fase. Daqui uns dias a gente pode estar na igreja de novo, cantando, louvando e adorando a Deus, né? Mas por enquanto nós vamos na força, na fé do Senhor, orando e buscando o Senhor, porque Ele é conosco. Nós sabemos também que muitas vezes existem coisas que tiram a criança do sério, né? Às vezes sofremos bullying na escola, não é verdade? Ou dos amiguinhos. Ou às vezes alguém fala uma coisa de você que não é verdade. Mas até nesse momento, quando você buscar o Senhor, vai ser como Gideão. Força, né? Deus vai dar vitória. E Deus pode usar você em muitas coisas. Para ajudar o amiguinho, né? Para levar a palavra a outras pessoas. E depois que você tiver vitória, meu querido, você vai louvar e adorar a Deus e ficar muito feliz e levar muita alegria a muitas pessoas. E foi isso que aconteceu com Gideão. Depois que acabou ali, que eles venceram, eles louvaram a Deus, levantaram um altar de adoração ao Senhor, que a Bíblia diz, e tiveram 40 anos de paz, crianças. Porque Deus confiou em um homem que acreditou que Deus usaria ele. Deus pode usar você. Você é precioso, você é uma joia rara. Você é precioso para o Senhor. Não existe nada mais valoroso do que você. Deus te ama. E por isso que Ele mandou Jesus, o seu Filho, para morrer por nossos pecados. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. E está vivo e voltará para nos buscar. Um dia esse Jesus vai voltar e nos buscar para morarmos no céu com Ele. E aqui na terra a gente vai viver o céu com Jesus, né? A nossa alma tranquila, em paz, na presença do Senhor. Então, quando Jesus te chamar e falar com você, servo valoroso, acredite, vá em frente, porque Deus é com você. Um grande abraço para você e até mais, com mais uma história. Deus te abençoe. Vocês viram, meninos? Eu sabia, Deus não ia desamparar. Nossa, mas olha só, eu nunca tinha pensado por esse lado. Não é? Porque eu nunca achei, quando a gente acontece essas coisas ruins, eu achava que era porque Deus tinha esquecido de mim. Mas muitas vezes a gente acha. Vocês viram lá, Gideão? Ele achou que Deus tinha esquecido dele. Ele até falou com Deus, né? É mesmo. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Não, a gente tem que ter fé. E não é Deus que deixa a gente. É o homem que se afasta de Deus. As pessoas se afastam de Deus e as coisas vão ficando piores por causa do pecado. Aí colocam a culpa em Deus. Deus não é culpado da falta de água, da falta de luz, da falta de comida. E a gente vê tantas pessoas ruins, é tanta maldade que tem no mundo, e a maldade faz a gente se afastar de Deus. É mesmo. Deus mostrou lá para Gideão que ele estava no controle de tudo. Isso mesmo. Só que tem que acontecer uma coisa para Deus ficar no controle. A gente tem que estar perto dele, fazendo a vontade dele. Senão ele não vai ficar no controle se você não deixa, né? Confiar nele e estar preparado. Estar preparado. Você viu lá o que Deus fez? Você viu o tanto de soldado que tinha no início? Mas aí Deus falou, não, esse não está preparado, esse também não está preparado. E ficaram pouquinhos. Agora imagine, se a gente não estiver preparado, a gente que é criança não estiver preparado e Deus precisar da gente, como que a gente vai fazer? Vai, né? E a gente tem a consequência quando não faz a vontade. Isso mesmo. A gente tem que se preparar e acreditar em Deus que Ele vai estar na frente. E eu achei tão legal a guerra, vocês viram como que foi? Legal. Eles fizeram muito barulho e assustaram o outro povo. Você viu? Eu aprendi muito hoje. Eu também gostei muito da história de Gideão. E sabe uma coisa? A gente fica escutando muitos adultos falando, né? O que será que está acontecendo? Deus se esqueceu. Mas agora eu sei no meu coração, e quando alguém falar perto de mim
que as coisas ruins estão acontecendo porque Deus deixou a gente, eu vou falar assim, nada disso. É a gente que deixou Deus. Eu também. Eu também. As pessoas têm que saber que a gente que está criando esse caos todo com o nosso pecado. E é muito pecado, viu? E eu tive uma ideia. Já que o povo fez barulho, vamos fazer barulho? Vamos! Vamos ser felizes. Vamos. Porque tem tanta coisa mal, tanta dor. A gente tem que tanta se alegrar, tristeza. né? A gente tem que alegrar esse povo todo, não tem? E mostrar pra eles que quem tem Jesus tem que ser alegre. E ter confiança em Deus que tudo vai melhorar, vai ficar tudo bem. Afinal, Deus mandou Jesus, né? Isso mesmo. Jesus veio para nos livrar do pecado, né? Para nos deixar levar lá para o céu quando ele voltar. Isso mesmo. E olha só, essa é a melhor notícia que tem que a gente pode dar para as pessoas. A gente tem que avisar o povo que eles têm que estar preparados para a volta de Jesus quando Jesus voltar. Isso. Lá no céu não vai ter nada disso. Não vai ter tristeza, não vai ter dor. Por quê? Porque a gente vai estar perto de Deus Isso, e não vai ter muito nada feliz. disso. Vai ter só alegria, só alegria. Isso mesmo. Sabe, eu vou lá conversar com meu papai e mamãe. E você devia ir lá conversar com o seu papai e mamãe também. Porque aquelas notícias lá estavam muito ruins. Será que eles também sabem que tá tudo ruim porque as pessoas se afastaram de Deus? Eu acho que não. Ó, eu vou lá falar com eles. meu papai e com a mamãe, que eles não precisam ficar tristes, que tem esperança e que o mundo tá assim por causa do pecado. Eu também vou. Eu vou lá contar pra eles. E eu vou lá contar pra tia Lília que vocês entenderam tudo. Isso mesmo. Eu vou guardar aqui e vou lá contar pra tia Lília. A tia Lília vai ficar muito feliz. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salmos 119, 93. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Sim, de Jesus. Sim,
e carrega. Quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. É verdade, a formiguinha, a professorinha de Deus, nos ensina muitas coisas. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. É isso aí, formiguinha! Oi, crianças, vamos aprender o versículo da semana? É assim, ó, a gente vai falar junto, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aprenderam? Então vamos de novo? Vamos! Ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Isso aí, crianças! Tchau! Então, crianças, graças a Deus, uma história linda que nós aprendemos hoje, né? Quanto Deus nos ama e nos dá vitória quando nós nos aproximamos dele. Aprendemos que o pecado destruiu o mundo, mas que Deus mandou Jesus para poder acabar com tudo isso. Jesus veio para nos purificar do pecado e salvar toda a humanidade. E graças a Deus, eu creio que muitos de vocês já fizeram isso. Mas se alguém ainda não fez, pode fazer isso hoje. Entregar sua vida para Jesus e seguir com ele até o dia que ele voltar. Mas sabemos que como Gideão, nós precisamos já somos fortes e precisamos ouvir a voz e o mandamento do Senhor. Deus vai nos dar a lição que devemos fazer, a missão, e nós cumpriremos segundo a tua vontade. Que nós possamos ser como Gideão, fortes, valorosos e confiantes no Senhor. Vamos orar? Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor me ama. muito obrigada porque o Senhor me ama. Eu te entrego a minha vida, Eu te entrego a minha vida, vem me transformar. vem me transformar. Eu sei que eu tenho valor Eu sei que eu tenho valor e quero ser corajoso e quero ser corajoso para fazer a sua vontade. para fazer a sua vontade. Papai do céu, Papai do céu, me ajuda a ser me ajuda a ser essa criança essa criança que o Senhor espera que eu seja. que o Senhor espera que eu seja. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um grande abraço, meus amores, e até a próxima história. Tchau. Tchau! Fiquem com Deus. Deus abençoe você e sua família.